São irrecuperáveis. Mas nós precisamos ter... A FEBEM hoje é um modelo falido, o senhor concorda comigo? O senhor mesmo disse no início da sua fala, é uma fábrica de criminosos. Nós temos que rever esse modelo da FEBEM. Onde tem os infratores. Nós não podemos onde tem os ter infratores. aquilo que a gente vê diariamente pelos telejornais, diariamente pelos jornais, é rebelião, Mas por que jovens eles sendo fazem isso? espancado, Porque sabem que não serão punidos, não serão é o castigados. funcionário que faz 48 horas de trabalho direto lá que nós vimos, é a criança que porque para mim, me perdoe, para mim 14 anos, não posso considerar um adulto mesmo que cometa atos de criminalidade. Mesmo assim, ainda ele não tem toda a personalidade formada, ele não tem todo o caráter formado e precisa de tratamento, precisa de alguma coisa, de um atendimento especial. Nós estamos no século XXI, deputada. Mas estamos exatamente. no século XXI. Mas o senhor, nós não veja estamos bem, falando com eu tenho amigas que têm 10, 14 20 anos atrás que filhos de eram 14 anos. imbecilizados. Não, espera um pouquinho. Então, Não. por que os pais, por exemplo, os pais, e com razão, eu tenho minhas amigas, meus amigos que têm seus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, né, que vão buscar, que vão levar. Por quê? Porque é preocupação, porque tem 13 anos, porque tem 14 anos, porque tem 15 anos, porque não quer deixar ir sozinho para um baile, porque não quer deixar ir sozinho num bar, porque acompanha, porque vai buscar, porque vai levar, porque quer saber com quem está. Por culpa da violência. Não, deputado, também Por porque culpa da considera violência. que aquele jovenzinho ainda não tem todas as coisas, não tem todas responsabilidade. as discernimento. Não. Entendeu? Então Não, eu preciso não, acompanhar, eu preciso orientar, eu preciso estar próxima. Senão, como é que faz? A razão é outra. Entendeu? Não é que estão Não preocupados, é. não, estão preocupados com os outros, porque o seu filho, você conhece, sabe como é que é, mas está Não preocupado é. com os outros. Mas considera uma criança. Quem é pai, quem é mãe e que tem um Tudo filho bem, a de senhora é 14 psicóloga, anos, a senhora sabe que é criança. assistente social. A senhora levaria o Xambinho para tomar conta ou para tentar recuperar? Pelas Depois suas do técnicas, histórico. tal? Olha, pelo histórico que eu vi dele nos Como é que jornais, ele tem que ser tratado? né, eu acho que ele tem dificuldades de se recuperar. Mas ele vai ter que receber o tratamento que o Estado precisa dar a quem Ser quer que retirado seja. fora do convívio Durante social. 3 anos e a Ser senhora que retirado fora, mas não. em 3 não, anos ele não, volta, não está... volta. Não volta. No Está caso ótimo. dele, eu acho que precisa ter, nós temos que ter um sistema que permita, como é na Inglaterra, Mas é isso que nós aqueles estamos dois garotos falando. na Inglaterra, que infelizmente que fizeram aquela atrocidade toda, eles foram reavaliados. Reavaliados com profissionais do mais alto gabarito e da competência. Nós também temos que levar isso em consideração. Mas como é que a senhora sabe Nós temos isso? que A senhora ter conhece? equipe. Ué, se eles A senhora conhece? fizeram as análises todas e devolveram eles para a sociedade, até com nomes trocados, Sim. Isso é um de maneira crime que eles contra não a sociedade. pudessem É um ser crime reconhecidos. contra a sociedade. Mas eles acharam, os especialistas acharam que esses dois garotos estavam Poderiam voltar à recuperados e convivência. prontos para conviver. Então, veja No a caso população da Grã-Bretanha, o que desse que acha assassino, disso. desse garoto que Tá cometeu louca esse da vida. assassinato, ele vai ficar isolado e tem que ser avaliado. Não pode devolvê-lo à sociedade, porque a sociedade concorda com isso. A sociedade precisa ser preservada, Deputado, precisa ser protegida. Deputado Afanásio, a lei parece que é muito feita para exceção. Vamos levar em conta a questão aqui a nossa Carta Magna diz, o artigo 228, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. Aproveitando ainda uma reflexão do professor Carlos Alberto de Franco, publicada recentemente no jornal Estado de São Paulo, professor da Universidade de Navarra, ele diz que existe uma equação perversa. Violência transmitida pela mídia, mais exclusão social, família dilacerada, impunidade dá exatamente isso, crueldade. Crimes cada vez mais cruéis, crimes bárbaros. O senhor acredita que esse modelo está se reproduzindo e vai ficar ad infinito se o Estado não fizer algum tipo de cerceamento, de bloqueio? Jorge, mas é que está a responsabilidade dos congressistas. Se alguma coisa não for feita, isso aí vai lógico, continuar. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então, veja, o crime organizado está usando esses menores para segurar as broncas, como se diz na gíria policial. Então, os criminosos matam, traficam, e pode notar, sempre que uma quadrilha vai presa, tem 2 ou 3 menores para serem responsabilizados. Para segurarem a bronca, como diz, né? Para assumir a responsabilidade, para aliviar a situação dos maiores de idade e dos chefões. Então, é aquilo que eu digo, se reduzirmos para 16 anos hoje, daqui a 2 anos nós vamos começar a discutir para reduzir para 14. Então, daí a minha tese. Não temos que limitar absolutamente nada. Praticado um delito, aquilo será avaliado pelos competentes, pelos doutores, pelos conhecedores da matéria, para saber até que ponto aquela criança de 10 anos, aquele jovem de 14 anos, de 16 ou 17, tinham
condições de avaliar e saber o que estavam fazendo. Um potencial agressivo à sociedade. Claro. Eu, Então, hoje, para potencializar a sua ação, eles sabem perfeitamente o que é crack. Eles sabem muito bem a maconha, onde conseguir. Eles sabem tomar-se na veia, eles próprios se aplicam a cocaína. Então, não são bobinhos. dá um tratamento não diferenciado. são imbecilizados. Aliás, eu tenho não que é? até perguntar isso para a deputada Bedição também, até aproveitando essa equação colocada pelo professor, porque outras crianças também da mesma idade, sobre as mesmas condições, não partem para o crime, não são agressivos. Essa que é uma questão a ser estudada também. Senão, Sem nós vamos dúvida ficar alguma. mexendo na lei para as pessoas que não vão ser Sem atingidas dúvida por ela. alguma. Há diferenças individuais Sim. que existem nos seres humanos e a ciência prova isso. Sim. Eu sou diferente dele, que é diferente de você. E às vezes você tem um casal de filhos gêmeos, né? Ou gêmeos univitelíneos, e etc. E você tem diferenças marcantes na conduta de ambos, né? De comportamento, de pensamentos, etc. Você às vezes é criado nas mesmas condições ambientais e você tem pessoas com os mais variados tipos de conduta. A pergunta que Aí, cabe, deputada. pois não, Pois pode falar. Por que tanta violência? As pessoas hoje temem mais esses jovens de 14, de 12 anos do que adultos, bandidos mesmo, assaltantes. Esses aí parece que são muito mais violentos. Por Eu que acho isso? que A senhora, sim. como até psicóloga, podia até dar algum... Acho que a violência foi incrementada e ela é fruto um pouco desse nosso estado de coisas que a gente vive há muitos anos, que foi sendo agravado, né? Nós tivemos, por exemplo, São Paulo hoje tem mais de 400 favelas. E não é hoje que tem as 400 favelas. São Paulo, 400. É mais de 400. A senhora está mais totalmente desinformada. Por quê? Só em Santana 400? tem mais de A 100. senhora está brincando, deve ser lá em Catanduva. Não, Catanduva não tem. Não tem Aqui em favela São em Paulo. Catanduva não tem. Mas, A dia Adriana, 2 nós estamos desfavelando. Mas Desculpe. os seus números estão totalmente Bom furados. que seja, deputado, nós temos centenas de favelas na cidade. Essas favelas foram resultado da irresponsabilidade dos nossos governantes, que deixaram, e outro dia estava me sensibilizando até em relação a isso, chegando na cidade de São Mas Paulo eu não entendi, e observando. O que Olha, tem a ver a favela tem com a o ver, menor? sim, Caldo tem a de ver, cultura tem a de ver, sim, potencial deputado. explosivo. Lógico que Não tem. tem, Se não eu moro tem. num lugar Não com alto tem. grau de promiscuidade, se Não eu moro faça num isso, lugar deputada. onde eu A não senhora tenho tá- lugar a para senhora dormir, tá eu não despejando tenho um lugar para ranço comer, em cima do pobre. eu não tenho... É pobre, mas eu necessariamente tenho não é lugar criminoso. eu não tenho lugar para estudar, espera que nós vamos chegar lá. Deputada, Nós não vamos faça analisar isso. classe por classe. Não faça, não. Agora, os Não, maiores classe que... por classe, eu quero analisar o bandido. Ainda semana passada, nós estávamos discutindo aqui na Semana da Cultura Negra, né? E eu participei de vários debates aqui na casa, certo? E nós estávamos exatamente levantando isso. Quer dizer, entre os negros, a criminalidade acaba sendo maior. Por quê? Porque é um fruto também da discriminação e do preconceito. Então, entre os negros e os pobres, a criminalidade é maior. Entre os pobres, a criminalidade é maior. Agora, por quê? Porque o Estado sempre foi responsável? Muito pelo contrário. O Estado sucateou as suas instituições. E as polícias é uma delas, que ele sempre contribuiu para sucatear. Né? Se ele tivesse investido Eu não também entendi qual a relação nessas de questões, crioulo nós com polícia. poderíamos ter hoje... Peraí, o que Não, tem crioulo com espera um polícia? Eu não pouquinho, entendi deixa eu essa. concluir, Quer dizer que na deputado. polícia só tem Deixa eu loiro de concluir. olhos azuis? Não, senhor, não é isso que eu estou querendo dizer. O senhor sabe muito bem o que eu quero dizer. Não, não O senhor tô sabe muito bem entendendo, que se não nós tô tivéssemos captando. condições sociais adequadas, se nós tivéssemos condições de moradia adequada, se nós tivéssemos educação para todos, se todas as nossas crianças, os nossos adolescentes pudessem frequentar a escola, nós teríamos essas diferenças que você citou? Sim. Lógico que teríamos. Isso tem em qualquer Mas lugar em do menor mundo. grau, a senhora mas em está menor falando, grau. a senhora está grau, fazendo em menor sociologia. índice. Vamos no Não, caso mas eu tô em fazendo sociologia, concreto. deputado, tô falando Não, a da senhora, realidade. a senhora está Eu procurando tô o fazendo uma paraíso. análise, eu tô O fazendo paraíso, uma mas... análise da nossa realidade. Não, mas a senhora está... Não, se Essa é a fizéssemos, questão. se, mas se não. Mas tem que Champinha está aí, outros menores estão aí, matando, roubando, dilacerando, estuprando. Mas enquanto Essa isso, é que é a nós não realidade. atribuímos ao Estado a responsabilidade Então, se a que ele gente precisa começar a analisar, bom, que Champinha? Será que ele queria uma Mercedes 0 km e não demos? Será que ele queria uma casa com piscina e não demos? Desculpe, a sociedade não pode pensar dessa forma, não. A sociedade tem que ter, sim, garantia de poder viver em paz, trabalhar, estudar, e nós não estamos tendo. O Jorge pergunta, mas por que o menor faz isso? É a certeza da impunidade, Jorge. Sim. Ele está certo da impunidade. O pior que pode lhe acontecer, permanecer 3 anos hoje, Eu numa saí com a FEBEM. ficha limpa. Não, e sair com a ficha limpa. E outra, ele vai ficar ali até a próxima rebelião. Agora, Ele pode sair na semana seguinte, o tá jovem bem? que